Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Vamos então dar início, aos evangelhos das terças do mês de abril, né? Lembrando sempre que nas terças-feiras, desse modo online, no nosso canal do YouTube, sempre nós estamos a partir das 19 horas das terças, fazendo esse evangelho usando o livro Palavras de Vida Eterna, lendo essas mensagens maravilhosas de Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, que vão ao ar sempre às 19 horas das terças-feiras nos nossos canais do YouTube. Lembrando também que as nossas palestras públicas acontecem sempre aos domingos, às 19 horas, presencialmente, ok? E antes da gente dar início a essa leitura, essa interpretação, tipo um evangelho no lar, vamos fazer uma prece pedindo a Deus Todo-Poderoso o amparo da espiritualidade maior que possa estar conosco, principalmente nesse momento, para que nós possamos fazer este estudo, para que possamos ver este estudo, que ele possa tocar o nosso coração e nos transformar em criaturas melhores, em melhores espíritas e melhores cristãos. Então hoje nós vamos fazer o estudo do item 66, que é o primeiro passo, o nome desse estudo aqui, dessa leitura que nós vamos fazer. Então Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 12: Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E Emmanuel começa dizendo assim: a regra áurea recebe citações em todos os países. Mas o que é a regra áurea? A ética da reciprocidade, também chamada de regra de ouro ou regra áurea, é uma máxima moral ou princípio moral que pode ser expressa como uma injunção positiva ou negativa. Cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado, forma positiva ou directiva. Então, as regras morais é que vão definir. Então, as regras morais é que definem o plano espiritual. Todo o plano espiritual é definido por essas regras morais. E também poderia acontecer aqui no plano dos encarnados, se todos nós seguimos essa máxima, Tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Boa parte ali das mazelas, que nós vivenciamos aqui na Terra deixariam de existir. E isso já seria o bastante para transformar o nosso planeta de provas em expiações, provas e expiações, em um planeta de regeneração. Imaginem um planeta sem misérias, sem roubos, sem corrupção, sem brigas, sem guerra, sem ódio, tudo porque nós aprendemos a tratar os outros como gostaríamos que os outros nos tratassem. Simples assim. Já seria suficiente para melhorarmos as vibrações do nosso planeta e melhorar muito. Porém, como ainda somos seres imperfeitos, egoístas, são necessárias ainda essas regras de justiça, de maneira que uma pessoa pode ser condenada à cadeia, em alguns países até à morte, se roubar, por corrupção, com brigas, perturbando a paz, agredindo indevidamente uma outra pessoa. E mesmo assim, ainda existirá misérias, ódio, guerra, etc. Tudo isso porque essas leis da justiça terrena não são
tão perfeitas como as leis morais. Uma nós seguimos porque somos obrigados e temos medo de suas consequências. Tá, mas ainda tem, né, é, em nós aquelas antivirtudes, né, principalmente a do egoísmo. E mesmo assim, com essas leis da justiça, muitas pessoas, a gente sabe disso, saem impunes de muitos crimes, usando a ambição alheia para se, vamos dizer assim, se esgueirar, né, das consequências daquela justiça terrena nossa. E a outra, né, a justiça da moral, nós seguimos por discernimento, por sentir que aquilo é certo, que é moralmente correto, por termos extinguido dentro de nós essa antivirtude do egoísmo, não nos permitindo ainda ser felizes se aqueles que estiverem ao nosso lado também não estiverem felizes. Então, essa é a grande beleza das leis morais, né? Porque elas tocam em nosso coração e também tocam em nosso entendimento. Né? Quem sabe, quando nós estivermos um pouco mais evoluídos, né? Quando nós tivermos aí mudado nosso planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, a gente já saiba fazer isso. Mas vamos então continuar aqui a leitura dessa mensagem maravilhosa de Emmanuel. Então, a regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém? Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso. E instados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos, assim, a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina, contudo estejamos certos de que veneremos, assim, a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o, assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas a prática do estatuto sublime é forçoso, sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Olha que espetáculo esse finalzinho, hein? Querer o bem é impulso de todos. Então, todos nós temos o bem, temos aquilo que é certo em nosso DNA dentro de nós. Porém, né,
na prática do Estatuto Sublime. Que prática do Estatuto Sublime que Emmanuel está se referindo? Essas leis morais, né, que são a base de tudo, que são muito mais importantes, que são muito mais completas do que a lei da justiça humana, né? A lei da justiça terrena. É forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Então, nesta voz belíssima, né, de Cid Moreira, da oração universal cristã do Pai Nosso, nós também encontramos ali a Lei Áurea. Quando na oração nós falamos assim, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou, né, outros tem uma outra versão que é assim: perdoai as nossas dívidas, assim como temos que perdoar aos nossos devedores. Então, nós estamos pedindo a Deus que perdoe as nossas dívidas. Mas quais dívidas? Todas aquelas dívidas que nós fizemos nessa encarnação atual e também aquelas que nós fizemos, né, em outras encarnações, que são as dívidas mais sérias, os erros que cometemos em outras vidas, quando nós tínhamos menos esclarecimento, menos amadurecimento. Estamos pedindo também perdão para todos aqueles irmãos de outras encarnações, né, e também dessa encarnação que nós prejudicamos. Esses irmãos que nós cometemos atos falhos contra eles, irmãos que prejudicamos e que podem estar nessa encarnação, né, tentando cobrar essa dívida do passado. Seja ele encarnado conosco, ou seja ele desencarnado, até numa forma de obsessão. Ou seja, não estamos pedindo um perdão de ofensas simples, mas um perdão de grandes dívidas contraídas. Mas se eu estou pedindo perdão, é preciso que eu também saiba perdoar. Que eu possa perdoar todos aqueles que agiram contra mim nessa encarnação e também nas encarnações anteriores. Perdoar os meus devedores, sejam quais forem esses devedores, sejam quais forem essas dívidas. Só que muitas das vezes nós oramos ali o Pai Nosso sem ter aquela noção do que nós estamos dizendo, meio que no automático. Queremos que Deus olhe para nós com carinho, né? Um olhar para uma criatura que é falível, que é cheia de defeitos. Porém, nós não temos esse olhar para aquele que nos fere, que nos faz algum mal nessa encarnação. Quem dirá de outras encarnações? Então saibamos então entender essas palavras saibas de Emmanuel. Saibamos entender essa lei áurea, que no momento que nós orarmos o Pai Nosso e falarmos, né, do perdão na oração, que nós possamos perdoar todos aqueles que nos feriram, todos que agiram contra nós dessa encarnação, mas principalmente de outras encarnações. Que possamos pedir de coração, pedir perdão a todos aqueles que nós ferimos, todos aqueles que nós agimos contra ele, principalmente aqueles da outra encarnação, mesmo que a gente não lembre ali das encarnações passadas, mas nós temos a certeza que nós, como não somos perfeitos, né, nós com certeza agimos contra algumas pessoas. Então é muito necessário pedir esse perdão, né, que possamos então levar essa leitura, é, essa, essa, essas palavras de Emmanuel tão fortes dentro do nosso coração. Agradecemos então a visualização de todos, principalmente aqueles que nos acompanharam aqui ao vivo em uma terça-feira, dia 5 de abril, que possamos ficar com essa oração do Pai Nosso na voz de Cid Moreira, que a gente acabou de passar, na nossa lembrança e em nossos corações, né? E lembrando também a oração belíssima de Francisco de Assis, que muito tem a ver com a leitura dessa noite. Consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar
que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, que saibamos fazer mais e pedir menos. Paz em Cristo para todos.